E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. A gente vai continuar discutindo questões teóricas, né, empíricas de crescimento de longo prazo. E a gente, no último vídeo aula, vídeo papo, vídeo conversa, vídeo qualquer coisa, a gente falou, olha, tem esses três grandes fatores, né? E hoje a gente vai começar meio que a ir um pouquinho mais profundamente em cada um deles. E eu vou começar com capital físico. O que é esse negócio? Por que a gente precisa de capital físico para crescimento de longo prazo? O que é a importância dele? Pô, o capital físico é meio que assim, é a estrutura, é a estrada, é a máquina, é o computador, é o torno mecânico, coletadeira na agricultura. Isso é capital físico. A gente precisa de capital físico para produzir. Quanto maior o estoque de capital na economia, menos relevante ele se torna. Então, se é uma economia que tem muito pouco capitalizada, tem pouca máquina, tem pouco computador, você coloca um pouco mais de capital, você faz um investimento, né? E isso aí gera mais estoque de capital, a economia se desenvolve. No começo esse negócio tem um efeito grande para países de renda baixa, mais ou menos países de renda meio que média ainda e tal. Mas você tem que olhar com cuidado o dado, país, ver se o país está capitalizado. Assim, o Brasil, por exemplo, ele tem um estoque de capital como proporção do PIB bastante similar ao de outros países desenvolvidos, mais ricos. Então essa não é a questão crucial. O Brasil precisa de estoque, precisa de mais máquina, precisa investir e produzir mais fábrica e precisa o trator. A gente tem, isso é necessário, mas eu estou dizendo, a gente tem isso daí, em boa medida, com proporção do PIB. Tem, obviamente, as questões de mensuração, como é que mede a qualidade e tal, é esse capital que é o mais relevante para a gente, ele está obsoleto, não está, quanto deprecia, etc. Então, assim, estoque de capital de longo prazo ajuda a determinar renda per capita de longo prazo. O salário real das pessoas é mais alto se tem maior estoque de capital. A única coisa que eu estou chamando a atenção é que esses ganhos são decrescentes, é uma curvinha que é assim, a gente chama côncava. À medida que tem mais, o benefício adicional na margem extra daquela unidadezinha a mais de R$1 a mais de investimento, ele é menor. Então o capital é importante, mas no caso do Brasil especificamente, olhando para os dados, não estou inventando, a gente tem um estoque de capital razoável. De novo, podemos discutir alocação, qualidade, etc. Aliás, a alocação vai ser uma coisa muito importante, mas que vem depois, tá bom? Então, essa é a história do capital físico, da coisa que a gente associa mais, que você olha e você vê. Tem outros capital que a gente vai falar no próximo Fala Dudu, que é o capital humano, tá? Mas hoje é a história do capital físico. Você vê esses países que cresceram, que eram muito pobres 20 anos atrás e cresceram brutalmente nos últimos 20 anos, assim como o Brasil, lá nos anos 60, anos 70, cresceu brutalmente, também cresceu bastante. Esses são países com estoque de capital muito baixo. Então a China era um país muito descapitalizado 20, 25 anos atrás. Cresceu na força bruta do investimento. Então vai, investe, faz estrada, faz fábrica, trator e não sei o que, e computador, e máquina, e torno, e tudo isso aí. Tá? Então isso daí dá uma arrancada. Principalmente se é uma economia agrária e usa a agricultura com baixo nível tecnológico, na hora que você urbaniza, investe mais e melhora, né, o estoque de capital também no setor agrícola, a economia vai. Você tem 2 décadas de crescimento forte. Vários países de renda baixa passaram por isso. O Brasil passou por isso 40, 50 anos atrás. 50 anos atrás, tá? Um pouquinho mais. China, 20 anos atrás. Tem outros países agora, por exemplo, na África subsaariana, que tem um nível de renda per capita muito baixo, o cara não tem uma estrada, certo? E não tem máquina mesmo e tal. Óbvio, a gente vai, numa aula futura, discutir assim, por que alguns caras estão presos nesse mundo perverso de estoque de capital baixo. Mas só para deixar claro esses 2 fatores. É importante, explica o desenvolvimento a longo prazo, mas tem retornos decrescentes, não é uma questão tão relevante assim para o Brasil, tá? O investimento é o que, na matemática da economia e tal, o que a gente chama de investimento são acréscimos ao estoque de capital, tá bom? E o estoque de capital, ele deprecia, tem uma taxa de depreciação, que nem tem o carro, né, que vai ficando mais velho e vai ficando menos usável, assim, então ele vai perdendo o valor dele. A gente faz o mesmo tipo de contabilidade para a macroeconomia como um todo. Tem lá o estoque de capital da economia, ele vai depreciando, ficando velho, desgastando, a máquina quebra, isso a gente chama de depreciação. E numa economia que já é bem madura, em que o estoque de capital não vai crescer mais, para que serve então o investimento? O investimento em capital serve para manter, pelo menos manter, essa parte que depreciou, esse capital que virou meio que lixão, o investimento vai lá e repõe ele. Tá bom?
Então é isso aí. Próxima conversa vai ser sobre capital humano. Um abraço. Tchau.